Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sou o professor Françoero Queiroz e sejam bem-vindos ao terceiro programa Cara da Física. No programa de hoje, iremos falar a respeito do eletroscópio e da força elétrica, ou seja, lei de Coulomb. Estão dispostos? Vem comigo! E aí, meu povo? Hoje vamos falar a respeito do eletroscópio. Lembra, qual a função do eletroscópio? A função do eletroscópio é uma função básica, verificar se um corpo está carregado ou descarregado. Esse eletroscópio pode ter dois modelos, o modelo de pêndulo e o modelo de folhas. O que eu trouxe para vocês hoje aqui é para nós verificarmos, vermos direitinho o funcionamento do eletroscópio de folhas, porque o de pêndulo é muito simples, não é? Se você aproxima um corpo de um pêndulo, por exemplo, se eu pego um pêndulo e aproximo desse pêndulo um corpo qualquer, você percebe que o pêndulo ele nem foi arrastado nem para um lado e nem para o outro, nem atraído e nem repelido. Qual é a conclusão que nós temos a respeito disso? Que ambos os corpos, o pêndulo e o corpo, eles estão descarregados. No entanto, se eu pego o mesmo pêndulo e aproximo de um outro corpo, esse aqui eu vou chamar de X e o outro corpo de Y. Você verifica que o pêndulo ele foi arrastado, ele foi atraído pelo corpo Y. Qual é a conclusão? Se o pêndulo estava inicialmente neutro e ele foi atraído pelo corpo Y, significa dizer que o corpo Y está necessariamente carregado, ou com uma carga positiva ou com uma carga negativa. Você só não tem condições de dizer qual o sinal da carga. Veja que o eletroscópio de pêndulo ele é mais simples. Agora, a nossa observação para hoje é que você entenda o funcionamento de um eletroscópio de folhas. Eu coloquei dois modelos de eletroscópio, um carregado e o outro descarregado. Né? O primeiro modelo que você observa aí no nosso slide é que o eletroscópio ele se encontra descarregado. No segundo modelo, ele está carregado. Agora vamos verificar individualmente cada um deles. Veja bem, como é que eu sei que o eletroscópio está descarregado? Olhando para as suas folhas. Se você olhar para as folhas do eletroscópio, você consegue perceber que elas estão relaxadas, estão na vertical, provando que as folhas não estão nem se atraindo e nem se repelindo, estão neutras. Já no eletroscópio que está carregado, dá para você verificar isso olhando para as folhas. Suas folhas estão afastadas. Por quê? Porque elas estão carregadas com cargas de sinais iguais. Lembra? Sinais iguais se repelem, sinais diferentes se atraem. Se nem há atração e nem repulsão, é porque os corpos estão neutros. Então, veja bem, a função do eletroscópio não é verificar se o corpo está ou não carregado? Então, vamos aproximar do primeiro eletroscópio um corpo A. Esse corpo A está sendo aproximado da esfera do primeiro eletroscópio. Olhem para as folhas. Suas folhas permaneceram relaxadas. Significa dizer que não houve interação eletrostática entre o eletroscópio e o corpo A. Portanto, o corpo A está necessariamente descarregado. Tranquilo? Agora, se nós tomarmos o segundo corpo B e aproximarmos esse corpo B do eletroscópio, você consegue perceber que as folhas do eletroscópio se afastaram, se abriram. Se abriram por qual motivo se o eletroscópio está neutro? Pelo princípio da indução eletrostática. Lembra? Quando eu aproximo um corpo carregado de um corpo neutro, você gera uma simetria, uma polarização de cargas. Digamos que o corpo B, que eu já sei que está carregado, esteja previamente carregado com uma carga positiva. Quando o corpo positivo se aproxima de um corpo neutro, ele vai atrair as cargas negativas e, obrigatoriamente, repelir as cargas positivas, fazendo com que as folhas do eletroscópio estejam abertas. E aí você consegue concluir que o corpo B está carregado. Pode ser positivo, como o exemplo que eu dei, mas também poderia ser negativo. O que é que ocorreria de diferente? Na polarização, a esfera ficaria, se o corpo B fosse negativo, a esfera teria ficado carregada positivamente, na verdade, teria se polarizado positivamente, enquanto que as folhas estariam se repelindo, porque estariam polarizadas negativamente. Tranquilo? Agora, veja bem, verificar o eletroscópio descarregado não é nenhum problema. O grande lance é verificar o eletroscópio que está carregado. Veja, no primeiro caso, nós iremos aproximar do eletroscópio um corpo C.
Olhe para as folhas. As folhas estão se abrindo ainda mais do que o que elas já estavam. Lembra? Se as folhas do eletroscópio estão abertas na ausência de um outro corpo, é porque o eletroscópio está necessariamente carregado. Se eu aproximo o corpo C do eletroscópio e suas folhas se abrem ainda mais, é porque está aumentando a repulsão eletrostática. Consequentemente, o que é que eu posso garantir? Se eu estou aumentando a repulsão eletrostática, é porque os corpos estão carregados com carga de sinais iguais. Ou seja, o corpo C está carregado com carga de sinal igual ao do eletroscópio. Se o eletroscópio for positivo, o C também é positivo. Se o eletroscópio é negativo, o C também será negativo. Então aí não tem problema, porque na repulsão não tem opção. Só existe repulsão entre corpos de sinais iguais. Agora veja bem, se nós aproximarmos agora do eletroscópio um corpo D, verifica-se que as folhas do eletroscópio agora estão se fechando. Verificaram? As folhas estão se fechando porque está havendo uma atração entre elas. Ora, se antes elas estavam mais abertas e agora elas estão se fechando, é porque está havendo uma diminuição de carga nas folhas. E essa diminuição de cargas na folha gera exatamente uma proximidade entre as folhas, porque o corpo D está fazendo com que a carga das folhas elas sejam modificadas. Por exemplo, quando você aproxima um corpo positivo do eletroscópio, a tendência é que as cargas negativas subam. Se elas estão subindo, aqui embaixo você vai ter uma quantidade de carga concentrada menor, fazendo com que suas folhas se aproximem uma da outra. Isso só pode acontecer se o eletroscópio estiver carregado negativamente ou neutro, lembra? Na atração, aqui é como se você tivesse uma atração, na atração, obrigatoriamente você tem um corpo previamente carregado e um segundo corpo que pode estar carregado com carga de sinal contrário ou neutro. Compreenderam? Verificando de novo. Na primeira situação em que o eletroscópio está descarregado, as folhas só vão se movimentar se o corpo estiver carregado, porque se estiver neutro, elas continuam da maneira que estão. Já quando o corpo do eletroscópio está carregado, pode haver movimentação de folhas abrindo ainda mais ou se fechando, quando o corpo que se aproxima está carregado ou neutro. Lei de Coulomb, ou força eletrostática. Verifiquemos o seguinte, vamos observar dois corpos que estão inicialmente carregados. Esses corpos podem estar carregados positivamente ou negativamente, ou um positivo e outro negativo. Entre corpos que estão carregados com carga de sinais iguais, a força elétrica será de repulsão. Quando esses corpos estão carregados com carga de sinais diferentes, a força será de atração. Como que eu posso quantificar essa força? Observe na definição da força elétrica definida por Coulomb, que ele me dá uma equação. Força é igual a uma constante eletrostática do meio, produto em módulo de suas cargas e é inversamente proporcional ao quadrado da distância. O que é que eu posso concluir nesta equação? Que quanto maior for a carga, maior será a força de interação elétrica. Quanto menor for a carga, menor vai ser a força de interação eletrostática. No que tange a questão da distância, você verifica que força e distância são inversamente proporcionais. Diminui a distância, aumenta a força, aumenta a distância, diminui a força. Mas eu tenho que ficar ligado que a proporcionalidade que eu vou ter do aumento da força em relação à distância está ao quadrado da distância. Digamos que a distância aumente 2 vezes, sua força vai diminuir 4, porque a distância está elevada ao quadrado. Se eu aumentar a distância 3 vezes, ou seja, triplicar a distância, quer dizer que a força vai diminuir 9 vezes. Agora, se eu reduzir a distância à metade, diminui-se a distância, a força aumenta. Diminuindo a distância à metade, essa força tende a aumentar 4 vezes, porque o quadrado de 2 é 4. Se eu reduzir a distância à quarta parte, significa dizer que a força vai ficar aumentada 16 vezes. Agora, o grande lance é você verificar o seguinte: se eu tenho corpos carregados com cargas Q e Qzinho, distanciado de uma distância D, o que pode modificar a intensidade dessa força? Observa na equação que aparece um K. Esse K nada mais é do que a constante eletrostática do meio. Ora, se você dispõe, por exemplo, de um composto iônico, NaCl, NaCl sólido, esse composto é um composto iônico.
Ou seja, você tem um átomo carregado positivamente e um outro átomo carregado negativamente que estão se atraindo, gerando esse sistema cristalino, né? Essa parte cristalina que você consegue ver que é o sal de cozinha. A força eletrostática entre o sódio e o cloro é uma força de interação eletrostática bem alta, porque eles estão imersos no ar. Agora, quer ver enfraquecer a força elétrica entre o sódio positivo e o cloro negativo? Basta adicionarmos água. Lá na química, isso aí é chamado de dissociação iônica. No momento que eu jogo água, você percebe que os íons ficam livres, ficam separados. Se eu tenho a mesma carga positiva e a mesma carga negativa, o que é que faz com que essas cargas elas não se atraiam com uma força tão grande como era anteriormente? A presença da água. Quando eu jogo água, a água vai enfraquecer a força eletrostática. Quer dizer que a força eletrostática entre o sódio positivo e o cloro negativo diminuiu por conta da presença do meio. O meio água gera um enfraquecimento da força eletrostática. Então, voltemos aqui ao slide, onde ele apresenta a equação que define a lei de Coulomb. Essa constante, ela é o meio. Então, o meio interfere diretamente no valor dessa força. Diferentemente, já que a gente gosta de fazer comparações com a força gravitacional, a força gravitacional é a mesma dentro da água ou fora da água. Então, o meio não interfere na interação gravitacional, mas o meio interfere diretamente na interação eletrostática. Então, veja bem, nós falamos gráfico, mas na verdade é uma tabela. Então, vamos verificar a proporcionalidade que nós temos aí para a definição da força eletrostática, tá bom? Você tem dois corpos que estão carregados, um com a carga Q e outro com a carga Qzinho distanciado de D. Então, entre eles, a força eletrostática é F. O que é que eu quero que vocês percebam aqui nessa tabela? A proporcionalidade de variação das grandezas que podem fazer com que a força seja maior ou menor. Por exemplo, nesse segundo quadrinho aí, você tem que a distância continua a mesma, que a carga Qzinho continua a mesma, no entanto, a carga Qzão ela foi duplicada. O que é que você consegue perceber pela aplicação da lei de Coulomb? Que se a carga dobra, o valor da força também dobra, porque são grandezas diretamente proporcionais. Portanto, a nova força aqui será igual a 2 Fs. Agora, no terceiro quadrinho, você consegue perceber que tanto a carga Qzão como a carga Qzinho, elas foram modificadas. A carga Qzão foi dobrada e a carga Qzinho triplicada. Lembra lá na equação? F é igual a constante Qzão vezes Qzinho pela distância ao quadrado. Como você dobra o valor da carga, vai dobrar o valor da força. Se triplicar o valor da carga, triplica o valor da força. Só que a força é diretamente proporcional ao produto das duas cargas. Portanto, 3 vezes 2, 6. A minha força será 6 vezes maior do que a força inicial. Agora, no nosso quarto quadrinho, nosso quarto exemplo, você consegue perceber que a carga Qzinho não foi modificada, que a distância também não foi modificada, mas a carga Qzão foi reduzida pela metade. O que é que você pode concluir? Que se a carga é reduzida pela metade, a força também será reduzida pela metade, porque são grandezas diretamente proporcionais. Logo, a minha força vai ser F sobre 2. Tudo tranquilo? Então, beleza. Carga e força, grandezas diretamente proporcionais. Agora, no nosso quinto quadrinho, você consegue perceber que a carga Qzão e Qzinho elas não foram modificadas, mas a distância foi dobrada. Lembra? F é igual a constante vezes Qzão vezes Qzinho dividido pela distância ao quadrado. Quer dizer o quê? Que força e distância são inversamente proporcionais. Se a distância dobra, se eu aumento a distância entre as cargas, a interação eletrostática entre elas vai diminuir. Se eu dobro a distância, a força tende a diminuir. Quantas vezes? 2 ou 4? 4 vezes, porque a distância está ao quadrado. Logo, a nossa força ficará F sobre 4. Tranquilo? Muito bem. Mais um exemplo. A carga Qzão e a carga Qzinho continuam inalteradas, mas a distância foi reduzida pela metade. Se eu diminuo a distância entre as cargas, a força entre elas tende a aumentar, a ficar mais intensa.
A distância reduzida pela metade vai fazer com que a força aumente 2 vezes. Tá certo? Não, tá errado. Se a distância cai pela metade, a força vai aumentar 4 vezes. Não pode esquecer, a distância está ao quadrado. Logo, a minha força será igual a 4 vezes F. Tudo tranquilo? Beleza. Vamos botar mais um exemplo. Agora nós faremos a modificação tanto na carga quanto na distância. Veja que a carga Qzão ela é dobrada e a Qzinho ela é triplicada. Ora, se a carga dobra e a outra carga triplica, quer dizer que 3 vezes 2 é 6. A minha força ela vai ficar 6 vezes maior do que o que ela era. Mas a distância também foi modificada. A distância foi dobrada. Se a distância aumenta 2, a força tende a diminuir 4. Logo, a minha força será 6/4 de F, ou seja, 1,5 vezes o valor da força inicial. No nosso último exemplo, eu também fiz uma modificação no valor de uma das cargas e no valor da distância. Veja, a carga Qzão foi reduzida pela metade. Se eu reduzo a carga pela metade, a sua força também vai ser reduzida pela metade. Não pode esquecer, força e carga são grandezas diretamente proporcionais. Quando aumenta, aumenta. Quando diminui, diminui na mesma proporção. Agora, a distância foi reduzida à metade. Ao se reduzir a distância à metade, a força vai aumentar 4 vezes. Ou seja, 4 vezes F. A força vai aumentar 4 e diminui 2. Portanto, essa força ficará 2 vezes maior do que o valor inicial. Prestaram atenção? Verificaram aí as proporcionalidades? Aquele abraço e até a próxima.